Cristiane, é possível acontecer aí um recomeço de maneira saudável? O casal tem que adotar alguns tipos de condutas assim, antes de pensar em reatar esse relacionamento? Bom dia, seja bem-vinda ao Segundas Intenções. Bom dia, Alex, obrigada. Sim, vamos pensar assim, primeiro, qual é o motivo que fez você pensar em reatar? Não, é só o amor? Existem filhos envolvidos? O que existe para pensar nesse recomeço? E pensar no recomeço de uma forma saudável, os dois eles têm que abandonar antigos padrões que foi adquirido naquela relação. O porquê que aquilo chegou ao fim? Foi por causa de uma traição? Foi por causa de brigas constantes, de serviço doméstico, de divisão de funções? O porquê que aconteceu? Então, tem que ser identificado esse porquê para poder dar o primeiro passo. Esquecer, muitas vezes, os palpites externos, que as pessoas, às vezes, elas querem ajudar e elas acabam atrapalhando. Porque quem sabe o que acontece no meu relacionamento, dentro do meu relacionamento, sou somente eu. E às vezes eu, com aquela dor da discussão, a dor de ter perdido um sonho, porque o relacionamento é um sonho. Eu ter perdido aquilo, eu começo a exteriorizar falas e comportamentos de forma a diminuir aquela pessoa que estava comigo. E de repente eu quero voltar. Então, quem estava na minha volta absorveu toda a questão negativa. E aí, como que fica? Então, esquecer os palpites externos, esquecer de falar mal. Eu falo sempre assim, foi muito bom enquanto durou. Vamos lembrar o que teve de bom nesse relacionamento? Porque toda relação, seja ela conjugal, seja ela de amizade, seja ela de trabalho, ela tem altos e baixos. São pessoas com personalidades diferentes. São pessoas com comportamentos diferentes. E nós temos que fazer o quê? Adaptar. Cristiane, falando sobre algumas situações, no caso, a motivação que levou ao fim desse relacionamento, ele pode ser um impedimento para o casal? No caso, cabe algum perdão nessas situações? Por exemplo, algo que aconteceu entre os dois e acabou ofendendo ambos? Sim, vamos pensar assim, o primeiro ponto, por que eu terminei essa relação? Eu terminei uma suposição, porque eu fui traída, tá? Eu consigo superar essa traição? Eu consigo olhar para aquela pessoa e entender que ela falhou e que eu poderia falhar também dessa forma? Nós conversarmos, ver onde a gente está falhando e reconciliar. Mas a partir do momento que eu reconciliei e que eu dei essa chance, eu tenho que esquecer o passado. Se qualquer falha eu ficar falando desse passado, eu ficar reforçando esse passado, então eu não perdoei. Aí entra a psicoterapia de casal. Eu vejo de muita importância nessa situação. Mesmo que alguns relutem, queiram fazer sozinho. Ainda é difícil ter o casal junto ali fazendo a psicoterapia, Cristiane? Olha, hoje em dia aumentou bastante, mas antes vinham separados. Mas eu percebo um grande aumento na demanda, que eu faço psicoterapia de casal, agora, nesses últimos 6 meses. Nesse período, então, houve muito aumento, né? Sim, porque é uma convivência que eu não tinha antes. Sim. A maioria dos casais estão trabalhando de forma intensa, muitos de forma de home office, a cobrança na produtividade é maior, quem trabalha com vendas não está vendendo, então chega estressado. Então tem todo um estresse ali naquele ambiente do casal. A qualidade de vida diminuiu, não por causa que você tem que ficar recluso sobre a questão da pandemia, não, porque você tem que conviver com maior intensidade com uma pessoa que provavelmente tem mais problemas agora. Exatamente. Cris, aproveitando, falando um pouquinho mais íntimo aqui, né? Já é de casa mesmo, faz parte da Cultura FM. No caso, para esse retorno, né? O casal, ele decidiu voltar aí, começar o relacionamento do zero. Esse casal, ele pode enfim, deixa eu reformular. Esse casal, ele pode encontrar algumas dificuldades, como algumas desconfianças para ambos após
término do relacionamento e eles retornar? Tem essa desconfiança ainda? Essa questão eles? do começar do zero, né? Ele realmente precisa apagar da mente dele tudo que passou e recomeçar, né? A palavra já diz tudo, é um recomeço. É possível, pessoal? Acontece isso na prática? Então, é nesse sentido que eu falo a importância da psicoterapia. Para quê? Para você entender o que te causou essa dor e ver se realmente você está disposto a superar. E os dois precisam colaborar. O que é os dois? De repente, houve uma falha de um. A gente estava falando da traição, um traiu, então o outro se sentiu traído. Por quê? Porque traiu o meu sonho, traiu as minhas expectativas, traiu toda aquela ideia que eu construí em cima de um relacionamento. Então me frustrou e doeu. Aquela outra pessoa, quando a gente quer reconciliar, aquela outra pessoa que fez isso, ela tem que entender que o outro vai precisar de um tempo maior e vai precisar se sentir seguro para reatar. Então não adianta continuar com os mesmos comportamentos de antigamente e só prometer, eu não vou mais fazer. Aproveitando já partindo desse gancho, Cristiane, o relacionamento, no caso, eles podem ter algum tipo de evolução, né? Ele pode evoluir depois desse retorno? Pode ter uma melhora? Como é que é essa questão? Olha, eu já vi os dois aspectos. Isso depende da doação, de quantas pessoas o casal estão realmente querendo reatar. Se não foi por impulso, se não foi porque uma terceira pessoa falou que tinha que reatar, se não foi pela condição de filhos. Porque muitos casais, hoje em dia, estão juntos pelos filhos. E isso é o maior pecado, isso é o maior adoecimento do relacionamento. Porque as pessoas já não se suportam mais e tem os filhos ali. E, querendo ou não, os filhos acabam vivenciando algum clima frio. Não vamos falar na discussão porque fica até muito pesado. Sim. Mas, assim, alguma frieza, alguma falta de espontaneidade. Então, você tem que reatar no sentido de realmente você querer. E você tem que estar 100% dedicado para mudar aquele comportamento, aquele pensamento disfuncional que foi gerado nisso tudo sobre o seu relacionamento. Eu acho até interessante, tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Eu sempre indico para os meus pacientes. Muita gente está lendo, né? Por sinal, esse livro, né? Eu vejo muito. Sim, muito legal. Ele é maravilhoso. Eu gosto de começar com esse. Hoje já tem as 5 linguagens do homem, da criança, do adolescente, da mulher. Mas eu gosto desse, porque esse é focado mesmo na convivência ali. E fala dessa diferença que cada um tem, da vontade de voltar e da necessidade de os dois estarem empenhados a voltar. Porque a volta, ela não vai ser fácil. Só que ela precisa ser esquecida, aquela parte da dor. Eu voltei, eu tenho que tratar aquilo. Aí entra a necessidade da psicoterapia. Exatamente. Cristiane, falando sobre a comunicação, né? O casal, ele deve comunicar aos familiares ou mesmo amigos sobre esse desejo de retornar. É possível que esse casal também tenha julgamentos e possa influenciar nessa decisão, seja de ambos os lados, colegas de trabalho, colegas mais próximos também, familiares. Eles devem ser comunicados? Vamos pensar assim, voltando lá. O que eu falei quando eu larguei? Qual foi a imagem que eu gerei do meu companheiro, do meu cônjuge, para aquelas pessoas? Porque se eu gerei uma imagem negativa, como que eu vou ir lá e falar assim, não, eu quero voltar? As pessoas vão falar, não volta, porque te fez mal, porque foi ruim. Então, é interessante que, no momento que eu decida separar, que eu tente entender as minhas dores, mas que eu não saia falando sobre elas. Porque eu vou contaminar com aquele olhar de dor que eu estou sentindo a pessoa no externo. Então, é bom falar, eu tenho que falar para os meus familiares, dependendo de como eu manifestei quando eu separei. E aproveitando então, que hipótese ou circunstâncias, né, que ambos não devem retornar, não devem voltar a se relacionar novamente de maneira nenhuma? Algumas situações, por exemplo, mais graves que podem atrapalhar isso, ou Cristiane?
Na verdade, essa questão de voltar a relacionar é muito individual. Eu falo assim, você não tem que voltar quando você não quer mudar. Quando você vai voltar, percorrer o mesmo caminho da mesma forma, te causando dor. É como se você se mutilasse. Sim. Então, você não tem que voltar. Passe esse momento de dor, entenda a sua dor e saia desse relacionamento. Eu só volto se eu quiser realmente, estiver disposta a mudar e a pessoa com qual eu estiver relacionando também estiver nesse mesmo comportamento. Porque se ela não estiver, se ela estiver ali só para vamos ver como que dá, vamos ver se dá certo, muita gente usa essa frase. Sempre, né? Vamos ver se dá tentar certo, novamente, vamos tentar. né? Porque vai se não acabar der certo, ferindo acabou. mais. Isso aí vai ferir mais. Então eu tenho que estar disposto a entender que vai causar uma dor, só que a gente vai caminhar junto, rumo à mudança. Não, eu vejo que essa outra pessoa não quer, então tente entender a sua dor e sair desse relacionamento. Aproveitando então, Cristiane, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, tem algo mais importante que você queira destacar ou repassar para esses casais que estão meio lá, meio cá? Será que a gente merece reatar o relacionamento? Que dica importante você poderia repassar para esses casais? Eu sempre uso uma dica assim, que é bem para as pessoas entenderem. Quais foram as vantagens de estar relacionando e quais foram as desvantagens para você? O que te fez chegar naquela pessoa? O que te fez interessar naquela pessoa? E o que te fez desistir daquela pessoa? Pondere esses 4 pontos. Se as respostas de forma positiva forem maior, então é hora de dar uma chance. Se você vê que não, realmente eu só tentei, eu só fiz sozinho, não teve nada legal, mesmo quando eu cheguei sozinho, então é hora de você mudar o olhar. Abrir para uma nova relação, abrir para o seu autoconhecimento. É muito importante você se autoconhecer, você saber que você está ali com uma pessoa completamente diferente de você. Então, os dois lados têm que ceder para encaixar. Se um não ceder, vai acabando ficando forçado a relação. E aí não vai dar certo. E não vai dar certo nessa relação, na próxima que você arrumar, e aí consecutivamente.